Bom dia a todos. Quero convidá-los a elevarem os pensamentos a Deus, a fim de orarmos e iniciarmos o culto nesta manhã. Senhor Deus e Pai de nosso eterno e bendito Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós na pessoa do teu Filho. O Senhor se achegou a nós, se tornou um de nós e nos deu acesso a ti. Ajude cada cristão, cada filho teu, aonde quer que esteja, nesse dia do Senhor, celebrando o teu nome, edificando uns aos outros. E assim, ó Pai, seja até aquele dia onde estaremos para sempre com o Senhor. Ajude as mensagens, os hinos, a pregação da tua palavra, tudo isso traga honras, louvores a ti, ó Pai. Nós assim oramos, bendizemos na pessoa do teu Filho. Amém. Convido todos, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias para Salmo 119. Salmo 119, onde leremos os versículos de 11 a 18. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em continuidade, convido todos a recitarem o versículo do nosso tema oficial para 2020, discernindo o tempo. Agora, convido todos à recitação da nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Neste primeiro momento de louvor musical, convido todos a celebrarem com o hino do cantor cristão 295, Tudo Entregarei, e na sequência o hino 340 do HCC, Salvador Bendito.
Quero convidar todos a elevarem os pensamentos a Deus, a orarmos junto com nosso irmão Pedro Carapiá, em louvor e gratidão a Deus. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos concede, Deus. Eu venho te agradecer, Deus, pelas tuas inúmeras bênçãos derramadas sobre o teu povo, bênçãos incontáveis. Muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê e nem te agradece, Senhor, mas sem dúvidas é visível, perceptível o teu amor para conosco, o teu cuidado para conosco, principalmente na cruz com o teu Filho Jesus, que nos salvou, Senhor, mesmo sem merecermos. Na verdade, somos merecedores da tua ira. Agradeço por isso, agradeço pelo retorno do pastor, que o Senhor possa estar conduzindo, trazendo ele em paz, Deus, dando força para ele, para continuar seu ministério. Agradeço pela vida dos irmãos da liderança, que o Senhor tem dado discernimento, tem dado sabedoria nas decisões, que o Senhor continue capacitando eles, Deus. Oro também, Deus, pelos irmãos que têm passado por dificuldades. Apesar de tudo, Deus, eu te agradeço também porque o Senhor cuida de nós. Apesar das dificuldades, a gente às vezes se desespera, mas temos o Consolador, temos o Senhor que nos capacita, Deus, a suportar e a continuar perseverando na salvação, Deus. Esta é a oração que eu faço nos méritos do meu eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, convido todos a abrirem as vossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, onde nós leremos dos versículos 10 ao 21. 1 João, capítulo 4, onde leremos de 10 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a Deus, que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Convido todos a cantarmos o hino 497 do HCC, Cristo Amado.
Agora teremos a pregação da palavra do nosso Deus com o nosso pastor oficial da Igreja Batista Regular em Jardim Amazonas, nosso querido pastor Agemiro Filho. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Novamente é um prazer estarmos aqui nessa manhã para juntos compartilharmos da palavra do bom Deus. É muito bom amanhecer e já irmos aprender com a palavra do Senhor Deus. Vamos curvar nossa fronte, fechar os nossos olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós somos imensamente gratos, ó Deus, pela noite que nós tivemos, de repouso, de sono tranquilo. E obrigado, ó Pai, por nos despertar para mais um dia. Não sabemos quantas horas mais vamos viver desse novo dia, se vamos viver, ó Deus, na íntegra ou não, mas de qualquer forma já somos gratos, ó Deus, pelas horas que já podemos viver, e em especial por esse momento onde podemos, ó Pai, nos achegar a Tua Palavra. Pedimos que ela encontre guarida em nosso coração e que nos ajude, ó Pai, a nos tornarmos, ó Pai, gradativamente mais parecidos com Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão e muito obrigado, Deus, por tudo que Tens realizado imerecidamente a nosso favor. Gratos nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, para essa manhã eu vos convido a que abram vossas Bíblias para o livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 3, e nós leremos os versículos de 1 a 4. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Só até aí. Queridos, o tema dessa homilia é consequências de pecado. É sobre isso que a gente pretende falar, que eu pretendo falar com vocês essa manhã. Consequências do pecado. Com o problema do coronavírus ou Covid-19, uma recém-chegada nuvem de gafanhotos à fronteira do Brasil, um clima apocalíptico tomou conta de alguns, inclusive cristãos. Vi um pregador relacionando isso às 7 trombetas, pelo menos a questão da Covid, às 7 trombetas do Apocalipse. Outro relacionando então, já falando das pragas do Egito, também já relacionando com as pragas, essa nuvem de gafanhotos, relacionando então as pragas do Egito, e ainda outro falando em termos de juízo de Deus. Ora, se eu não posso concordar com os dois primeiros, com o último eu não posso discordar totalmente, pensando em juízo de Deus. Então, se com os dois primeiros eu não posso concordar, fechar com essas ideias, com esse último eu não diria que eu discordo completamente. Eu creio que, irmãos, a humanidade tem batido recordes em termos de pecado. Eu achei interessante o que um comentarista bíblico certa vez disse, que uma criança de 7 anos já terá visto mais pornografia do que o avô dela, que viveu 90 anos de idade. E não estamos falando de pornografia restrita a eletrônicos, a celulares, até, enfim, a eletrônicos aí, porque onde quer que se anda,
nós vamos, não é? Por onde quer que as pessoas passem aí, trafeguem aí, elas se depararão certamente com imagens de homens e mulheres seminus, não é? E Paulo já dizia, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobreviriam tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também desses. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E pensando nesse tema, não é? Consequências do pecado, à luz do presente texto, vemos que existe uma perfeita harmonia entre ambos. Não se sabe quem foi o profeta Joel, nem em que época viveu, a não ser, não é, aqui o nome do seu pai, né, Petuel. Não se sabe mais acerca desse profeta, é um grande mistério, não se sabe que época em que ele viveu, né? Não se sabe quem foi esse profeta, mas o conteúdo da sua mensagem aponta, no entanto, para uma época de tremenda crise e de juízo sobre o povo de Deus, em virtude de sua infidelidade. O tema central desse livro é o anúncio e a descrição do dia em que o Senhor há de manifestar o seu poder e julgar os povos, né? O povo de Israel, em função da sua atitude para com seu Deus, e os povos estrangeiros, em função da sua atitude para com Israel. Muito bem. O dia do juízo será precedido de fenômenos devastadores. Invasão de gafanhotos, uma seca, um incêndio, uma invasão militar, e que tudo destrói e avassala. Alguns consideram que o profeta se referia a acontecimentos reais contemporâneos do seu tempo de vida, né? Outros pensam essa imagem ser metáforas para dar corpo à sua mensagem, ou a mensagem que ele anuncia, não é? De qualquer forma, de qualquer maneira, a finalidade da pregação de Joel é clara. O povo de Israel, despojado de tudo, até da possibilidade de continuar com o serviço litúrgico no templo. Não é? Então esse povo que está vivendo essa situação é convidado a converter-se e a dirigir-lhe súplicas. Né? Sem a conversão não haverá salvação, e para haver conversão é preciso uma renúncia. Com tudo isso em mente, irmãos, eu quero afirmar o seguinte, que esse texto expõe 3 características das consequências do pecado. Então esse texto, ele expõe 3 características das consequências do pecado. Quais são as 3 características das consequências do pecado que esse texto expõe? Então vamos a ela. A primeira delas podemos ver no versículo 4. Vamos inverter aqui por questões teológicas. Né? Então, o versículo 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. A primeira consequência do pecado, a primeira característica da consequência do pecado que esse texto expõe, que as consequências do pecado são destrutivas. As consequências do pecado são destrutivas. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que nós vemos aqui, irmãos, são 4 espécies de gafanhotos. Não é? Então, 4 espécies de gafanhotos são mencionados nesse texto: cortador, migrador, devorador e destruidor. As ações desses insetos
sobre uma lavoura, sobre uma economia de um país pode ser devastadora. Então, a ação desses insetos sobre uma lavoura, sobre um plantio, sobre a economia de um país pode ser, então, catastrófica. E o clima de devastação aqui, não é? Ele ainda é ressaltado porque esses gafanhotos, ou essas 4 espécies de insetos atuam um após o outro, né? Deixando um rastro de destruição e caos. Então, não é só falar desses insetos, mas da ação, não é? Então, a ação continuada, não é? Essas 4 espécies de insetos atuam um após o outro, então isso traz ainda traz essa ideia de devastação, de caos para o texto. Demonstra então o caos e a devastação. As consequências do pecado são destrutivas. Provérbios 14, 9 diz: os loucos zombam do pecado. E é só mesmo alguém falto de juízo que vai brincar com o pecado. Ainda em Provérbios, agora voltando um pouco para o 6, 27, diz: pode alguém tomar fogo no seio sem que os seus vestidos se queimem? A resposta, a conclusão que se deve chegar é não. Quem toma, não é? Quem toma é fogo, não é? Em si, pega o fogo, ele vai queimar os seus vestidos. Muito bem. Como eu disse, né? As consequências do pecado são destrutivas. Eu já fui acusado, alguns já me acusaram de falar muito em pecado. No entanto, eu não verso sobre o pecado como se fosse um problema seu e dele. Eu não falo do pecado como se fosse problema de vocês, mas eu falo do pecado como se fosse um problema tanto de vocês quanto o meu. É um problema nosso. Não é? Então eu faço minhas as palavras de Paulo quando diz: a mim não me desgosta falar as mesmas coisas e a segurança para vós outros. Em Filipenses 3:1, no meu caso eu diria, não me desgosta dizer. Paulo era escrever as mesmas coisas, eu poderia dizer: a mim não me desgosta e a segurança para vocês que eu vos diga as mesmas coisas. Eu creio que não sou eu quem fala muito sobre o pecado. Pode ser que os meus críticos é que falam pouco sobre o pecado. Eles não mencionam o pecado, não é? Queridos, eu sei que falar do pecado pode parecer indigesto. Eu me lembro de uma época quando eu comecei a pregar quando eu falei do tema uma pessoa, muito tempo atrás, e foi aqui mesmo em São Bernardo, que eu comecei a falar sobre o pecado e uma pessoa se retirou. E eu pensei comigo, a carapuça deve ter servido para ela. O fato, meus queridos irmãos, é que eu sei que é um assunto, não é indigesto. Quisera eu só falar de amor, queria eu só falar de paz. Olha, por Deus, muitas vezes eu oro ao Senhor: Senhor, me dá uma mensagem diferente. Senhor, me faça enxergar diferente. Senhor, olha, eu queria uma mensagem mais amena, uma mensagem mais branda. Meus queridos irmãos, eu oro por isso. Mas não sou eu que dou o tom. Não sou eu, não é, que dou o tom da mensagem. Mas é o Senhor. Então, queridos irmãos, eu sei que sou acusado, eu sei que muitos acham que eu falo muito sobre pecado. Uma vez, uma pessoa que não está mais no nosso meio, né, pelo menos na nossa igreja, disse que alguém comentou, foi na nossa igreja, e disse que alguém comentou: poxa, mas o teu pecado, o teu pastor prega muito sobre, muito mensagem exortativa. E aquela pessoa na ocasião disse: olha, fazendo assim, e muitas vezes a gente não aprende se ele não fizer assim. O fato, meus queridos irmãos, é que eu sei que falar de pecado é indigesto, é incômodo muitas vezes.
Mas não me desgosta falar as mesmas coisas ou pregar as mesmas coisas, se é segurança para nós. Uma vez que eu não estou aqui apontando o dedo para você, eu estou falando que é um problema nosso. Chegará um dia em que a palavra pecado, transgressão e os seus muitos sinônimos não aparecerão mais em nossas conversações. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia onde não falaremos mais, onde não abordaremos mais a questão de transgressão, pecado. Não falaremos mais. Mas isso, meus queridos, não se dará aqui nessa terra, do lado de cada vida. Isso se dará quando nós atravessarmos a fronteira da vida, quando nós entrarmos na eternidade futura. Aí sim não vamos precisar falar do pecado, porque lá o mal não entrará. Lá teremos corpos glorificados, não mais sujeitos à influência do pecado. Lá não existirá pecado. E lá essa palavra será totalmente riscada do nosso dicionário. Não falaremos mais, mas isso lá, enquanto do lado de cada vida. Meus queridos, nós temos que falar. Falar do céu é bom. Falar da vida virtuosa é bom. Falar de paz, falar de amor, de alegria é extremamente bom. Porém, como não alertar sobre aquilo que pode nos roubar muitas dessas coisas? São verdadeiros ladrões de alegria. Aliás, tem alguém que escreveu um livro, não sei o nome do autor, não me lembro agora, me passou, mas eu acho que me passou o nome, não vou arriscar. Mas ele fala sobre ladrões de alegria. Não sei se ele vai nessa linha, mas com certeza o pecado, de modo geral, é um ladrão em todas as suas manifestações, é um ladrão de alegria. Não é? O pecado, as consequências do pecado são destrutivas. Não é? Então, esta é a primeira característica das consequências do pecado que eu gostaria de destacar olhando para esse texto e pensando no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 4 espécies de gafanhotos são mencionados no texto. Não é? Então, o que torna isso ainda mais marcante é que esses insetos atuam um após o outro. Então, as consequências do pecado são destrutivas. São destrutivas. Mas, queridos, olhando para esse texto, outra característica das consequências do pecado que esse texto expõe, pode ser visto no versículo 2. Olha o que diz o 2. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Queridos, com isso eu quero dizer que a segunda consequência do pecado que esse texto expõe é que as consequências do pecado são progressivas. As consequências do pecado são progressivas. O que estava para acontecer à nação era inusitado. Deus, através de Joel, desafia o povo a considerar os acontecimentos preditos, que os acontecimentos preditos eram inéditos na história do povo de Deus. No entanto, a despeito de qualquer pesquisa, que eles fizessem, nada parecido havia acontecido no tempo dos destinatários, nem no tempo dos pais desses. Quer dizer, nem nos dias deles, nem dos seus antepassados havia acontecido algo do gênero, algo daquela amplitude. A pergunta é retórica. O objetivo é que os seus ouvintes considerassem que jamais houve um juízo como o que estava para vir.
E ao considerar isso, certamente chegariam à conclusão, pelo menos se esperava que chegasse à conclusão, de que as consequências do pecado se agravaram. E por quê? Porque eles continuavam apegados a esses pecados, ou a esse pecado. Então, queridos, as consequências do pecado são progressivas. Um aspecto terrível do pecado é que ele não pode ser isolado nem obliterado facilmente. Um aspecto terrível do pecado é que ele não pode ser isolado nem obliterado facilmente. Executa progressivamente sua obra devastadora na sociedade. Não é? Então ele vai executando a sua obra devastadora progressivamente na sociedade, de geração em geração. O pecado de Adão e Eva não causou infortúnio apenas às suas vidas, passou de pai para filho, de época para época, o que nós chamamos de pecado original. E as suas ramificações, vamos assim dizer. O capítulo 4 de Gênesis ilustra dolorosamente esse fato. E as genealogias ampliam as repercussões do mal por todas as gerações. Olhe lá no capítulo 4 de Gênesis e você vai ver a progressividade do pecado, como ele se alastra, como ele é lastrador, quando as coisas vão ficando piores ainda. Quando as consequências do pecado vão ganhando em gravidade. Meus queridos, quando o Senhor Deus insistiu com seu povo para que reconsiderasse a decisão de não entrar na terra prometida por medo dos seus moradores. Então, quando o Senhor Deus insiste com seu povo para que reconsiderasse a decisão deles de não entrar na terra prometida por meio dos seus moradores, Deus usou Caleb e Josué, além de Moisés. Insistiu ali, Caleb insistiu, argumentou, Josué insistiu, argumentou, Moisés insistiu, argumentou. Mas o povo continuava ali, não é? Temeroso, não queria seguir adiante em sua jornada, desafiando a ordem de Deus, desafiando a palavra de Deus. Então, até que o pior aconteceu. Quase toda aquela geração morreria no deserto, onde por 40 anos andariam em círculos, não é, quer dizer, sem maiores objetivos, a não ser esperar a morte chegar. Então veja, meus queridos, eles brincaram, não é? E brincaram, insistiram com Deus, e questionaram a sua palavra, e temeram, e questionaram a liderança de Moisés. Questionaram ir para frente, até que Deus diz, então agora chegou. Agora vocês vão para trás. Não, nós vamos para frente. Agora acabou. Agora vocês vão para trás. Aquele percurso, aquele caminho que vocês já tinham vencido, vocês vão retomar a ele. Vocês vão retomar aquele caminho. Vocês não vão mais para frente, agora vocês vão para trás. 40 anos até que quase toda aquela geração não é perecesse, para que então eles pudessem seguir adiante. Veja, irmãos, e Deus vem tratando com aquele povo ao longo da sua jornada, e Deus vem disciplinando aquele povo ao longo da sua jornada, e quando chega no momento de entrarem na terra prometida, que os espias enviados por Moisés, então, se certificam, não é? Vêm, não é? Testemunham de toda aquela beleza, que a terra era uma terra de fato que minavam leite e mel. Mas eles, por medo dos seus moradores, não quiseram entrar. Continuavam então insistindo com Deus, enfrentando ou resistindo à sua palavra. Chegou num momento onde o caminho deles não tinha mais volta, era para trás. Não era para frente,
não é? Eles deviam voltar. As consequências de um pecado de ontem podem não ser mais as do mesmo pecado hoje. Quem disse que isso é assim? Quem disse que as consequências de um pecado ontem são as mesmas consequências do pecado hoje? Tem muitas pessoas que pensam, olha, eu já brinquei até aqui, eu vou continuar brincando, eu já fiz isso e não deu nada, não é? Como se diz aí, não pegou nada. E elas podem continuar nesse caminho achando que, olha, vai ser, eu fiz isso ontem, vai ser assim hoje também. Quem disse isso? Quem nos ensinou, não é? A ficar então, a agir dessa maneira. Tentar o Senhor Deus. As consequências de um pecado ontem podem não ser as de um pecado hoje. Deus pode nos dar uma oportunidade hoje que amanhã não estará mais na mesa, como não estava para Israel. O entrar na terra prometida, pelo menos para aquela geração, saiu da mesa a proposta, não é, feita por Deus. Já não se encontrava mais na mesa. Não era para frente que o povo iria, mas para trás. Todo aquele trajeto já vencido, eles voltariam a ele. O pior, ficariam zigue-zagueando no deserto, até que toda aquela geração então perecesse, exceto Josué e Caleb. Meus amados, não devemos subestimar os efeitos progressivos das consequências do pecado. Já dizia um saudoso pastor que ele dizia o seguinte: eu acredito que virão moléstias inimagináveis sobre os homens até a volta de Cristo. Irmãos, olha, até a volta de Cristo nós vamos ver coisas absurdas. Quem pode dizer que não é Deus tratando com a humanidade? Quem pode dizer que não é Deus, então, tratando e chamando o homem, a atenção do homem? Como eu sempre falo, muitas vezes Deus nos faz cair de costas para olharmos para cima. Meus queridos irmãos, certamente as consequências do pecado são progressivas. Elas vão se intensificando, vão crescendo a cada dia. Como eu disse, um pecado de ontem pode não ter as mesmas consequências de ontem. Isso pode ser agravado a cada dia. E a tendência é se agravar, porque isso mostra a obstinação, e muitas vezes a obstinação, quando ela não é o coração endurecido e vai se endurecendo, e muitas vezes Deus, para quebrá-lo, age de uma maneira mais firme. Então, irmãos, as consequências do pecado, elas são progressivas. Olha, pergunte se vossos pais já viram isso acontecer. Pergunte para os vossos pais se isso já foi visto nos dias deles. Quer dizer, era algo totalmente inédito. Era algo totalmente inédito. Mas, queridos, como eu disse, outra característica das consequências do pecado são 3, e outras, olhando para esse texto, que o texto expõe, pode ser visto no versículo 3. Diz assim: narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Queridos, as consequências, com isso eu quero dizer que as consequências do pecado são instrutivas. Narrai isso a seus filhos e eles aos seus filhos, isso de geração em geração. Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. A praga de gafanhotos era parte da história do Egito, não da história dos israelitas. Nunca a terra havia experimentado tamanha devastação. E nunca o povo havia sido tratado com tanto rigor da parte de Deus. Pensemos no que eu falei acima. Nunca Deus havia tratado com tanto rigor. Lembrando, não é? As consequências do pecado são progressivas. Não é? Deus nunca havia tratado o seu povo com tanto rigor. A menção de eventos passados tinha uma conotação aqui didática e pedagógica.
Não é? Então a menção de eventos passados tinha uma conotação didática e pedagógica, e aqui não foge à regra, não é? Pois os exemplos da história ensinam. Não é? Então Israel era muito apegado à história. Não é? E Deus assim diz, olha, que era para ser passado, não só as coisas boas, mas a história toda do povo devia ser repassada. Não é? Então aqueles tristes incidentes passariam a constar na história de Israel. É isso que Deus está falando. Olha, isso vai constar na história de vocês. Vai estar lá no vosso registro. Aqueles tristes incidentes. Se por um lado era uma nota triste, ou uma marca triste, pois o Senhor usou contra o seu povo o que havia usado a seu favor. Quer dizer, lá no Egito, Deus usou os gafanhotos ali, uma das pragas, a favor de Israel contra o Egito. Aqui Deus está usando contra o seu povo. Então isso é uma nota triste, mas também, queridos, é uma nota, poderia ser também algo muito importante para as futuras gerações, que seriam inteirados do ocorrido e poderiam ter isso como exemplo a não ser seguidos, ou a não ser seguido. Querem um exemplo de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas terminaram malogrando a oportunidade? Querem um exemplo de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas terminaram malogrando a oportunidade? Essas palavras foram ditas por Swindoll como paráfrase do que Paulo disse aos Coríntios. Não é? Antes de lembrar, então, antes de Paulo lembrar, então, lembrar ali os seus ouvintes imediatos, então é como se Paulo, Swindoll diz que é como se Paulo dissesse para eles, olha, quero um exemplo de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas malograram a oportunidade. Deixa eu contar para vocês sobre esse povo. Ora, não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não praticamos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, nossas e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, de 1 a 11. Então, olha como Swindoll então parafraseia as palavras de Paulo, né? Que antes de começar a falar. Querem um exemplo de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas malograram a oportunidade? Eu vou falar para vocês, eu vou contar a história dos vossos pais. Eles tinham tudo. Eu me lembro que no livro, me passou o nome do livro agora, eu não sei se é a Busca da Excelência, eu não me lembro. Não, Firme Seus Valores. Isso, livro do Swindoll, Firme Seus Valores. Ele diz assim, ó, anota quantas vezes a palavra todos aparece aqui no texto. Quer dizer, na hermenêutica, nós aprendemos que quando um termo é muitas vezes utilizado, merece a nossa atenção ali, uma atenção especial. E todos aparecem ali, agora não marquei aqui, nem vou contar, mas por 5 ou 6 vezes. Quer dizer, todos tinham tudo. No entanto, a palavra no entanto, mas
Deus não se agradou da maioria deles. Tinham tudo, mas terminaram malogrando a oportunidade. Queridos, hoje nós somos muito mais responsáveis. Eu falei recentemente do que esses antigos hebreus, até mesmo do que a igreja, não é que chamada primitiva. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos mais séculos de história. Nós temos mais conhecimento, porque nós já temos agora o cano fechado das Escrituras. Nós já temos o conjunto doutrinário. Nós somos muito mais responsáveis do que, então, os antigos hebreus e do que, então, a igreja do 1º, 2º, 3º século, a igreja em tempos idos. Nós somos muito mais responsáveis. Agora, a grande questão, nós temos tão mais do que eles, o cano fechado nas mãos. Não é? Enquanto o cano estava sendo escrito, eles ainda precisavam dos profetas, aqueles profetas ali que agiam ali, não é? Falando do Antigo Testamento, confirmando a palavra. Hoje nós temos, meus queridos, as Escrituras Sagradas, o cânon do Novo Testamento fechado, né, que completa que completa as Escrituras Sagradas juntamente com o Antigo Testamento. Nós temos o conjunto doutrinário. Deus usou homens para que chegássemos, não é, muito tempo para que nós chegássemos a esse conjunto doutrinário. Se nós temos mais do que os nossos antepassados, seria justo pensar, será que somos melhores no sentido, não como melhores em si mesmo, mas devido aos recursos que nós temos, será que somos melhores? Com todo esse testemunho, essa gama de informações que nós temos, será que nós somos melhores? Será que nós aprendemos de fato? Será que nós temos visto o que eu vejo muitas vezes ao contrário? Quando as pessoas tentam, elas não entendem a continuidade, a ligação dos testamentos e começam a olhar para o Antigo Testamento como um período, não é? E olha ali, Deus agia diferente, ali era o tempo da lei, ali, hoje nós vivemos num período da graça, é como se Deus tivesse se tornado, não é? Mais brando em relação ao pecado do que outrora foi. Isso é impossível que aconteça. Pecado é pecado. Deus detestou e detesta e sempre detestará. É por isso que nenhum mal jamais. É por isso que entraremos em sua morada, mas com nossos corpos transformados. Porque lá mal não entra. Porque Deus odeia o pecado e aquele que peca deliberadamente. Meus queridos irmãos, será que nós temos sido bons alunos? As consequências do pecado são instrutivas. Essas coisas aconteceram a eles para que nos serve de exemplos, para que não cobicemos as coisas más. Meus queridos, isso me faz lembrar aquele ladrão na cruz, que enquanto um reclama, olha, se tu és o Cristo, não é, desça da cruz e não salve, etc e tal, e fala muita coisa ali para Jesus, eu disse, você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque as nossas obras nos trouxeram aqui, mas ele nenhum mal fez. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos, não tememos. Nosso coração não teme. Nós não aplicamos nosso coração a ver como Deus tratou o pecado ao longo de todas as Escrituras. O que a Bíblia diz em Apocalipse, o que a Bíblia diz, como Deus trata o pecado. Muitas vezes, queridos, nós as consequências do pecado para nós parecem não ser instrutivas. Nós não se deixamos instruir por elas. Mas o que Deus diz aqui em Joel, olha, faça chegar aos ouvidos dos nossos filhos,
vossos filhos façam chegar aos ouvidos desses e aqueles das suas gerações seguintes. Eles precisam estar inteirados. Eles precisam então saber, não é? Olha, eles precisam se instruir acerca das consequências do pecado. Isso com qual intuito? Com que intuito? O intuito de que desviassem os seus caminhos, não é? Daquelas sendas tortuosas, não seguissem as pisadas dos seus antepassados. Meus queridos irmãos, como eu disse, isso me faz lembrar ainda de uma música popular brasileira que dizia o seguinte, ou que diz, não é? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós temos todo o registro, que nós vemos a devastação do pecado, a destrutibilidade, enfim, me desculpe me embaraçar com essa palavra, não é? Mas como o pecado é destrutivo, nós que já vimos tudo isso, será que nós aprendemos a lição? De cor nós sabemos. Não é? Você olha uma criança, aí qualquer criança vai contar as histórias de vários personagens ali, não é? Que desobedeceram a Deus e se deram mal, e elas vão contar a história do dilúvio, vão contar a história de Sansão, vão contar histórias envolvendo Davi, vão contar histórias envolvendo tantos personagens bíblicos. A lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Essa é uma grande verdade. Irmãos, esse texto expõe 3 características das consequências do pecado. 3 características das consequências do pecado. A primeira característica é que as consequências do pecado são destrutivas. O pecado não perde a sua força ao longo do tempo, não. Suas consequências continuam destrutivas. Não há nada de bom no pecado. Não há nada de bom nele. O salário do pecado continua sendo a morte. Esse é o fruto, esse é o pago que o pecado dá. É a morte. O pecado não tem outra paga, outro salário a dar. Aquele que segue o seu caminho. As consequências do pecado, a segunda característica das consequências do pecado é que as consequências do pecado são progressivas. Mais uma vez, as consequências de um pecado hoje podem ser desse mesmo pecado, as consequências desse mesmo pecado amanhã podem ser diferentes. Não presuma, não é que vão ser as mesmas, não. Ou a mesma consequência. Amanhã isso pode ter um desfecho totalmente diferente. E por último, as consequências do pecado são instrutivas. Meus queridos irmãos, quando nós vemos Deus destruindo, erradicando, tirando, cortando muitas vezes, não sobrando nem animal para contar a história. Não é que Deus se compraz nisso. É que isso precisa ser feito. É que isso precisa ser tratado dessa maneira. Isso mostra muito mais, não só a justiça de Deus, mas mostra como o pecado é ruim. Eu creio que, queridos, era para termos aprendido isso já. Eu creio que não era para que alguns pastores olhassem, olha, ele fala muito do pecado, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Aliás, diz que quando se apontam para você, tem aqui, ó, quantos apontando para você? Né? Então tem 3 dedos apontando para você e o dedão de quebra. Não. O pecado é um problema meu, seu e dele. É um problema nosso. Então, queridos, que nós possamos olhar para as Escrituras e aprender. Na verdade, alguém disse que o Antigo Testamento é assim. Deus vem mostrando, como o pecado é destruidor, avassalador, até chegar em Cristo.
Foram anos de didática, anos Deus mostrando, não é? Como o que o pecado faz, os seus frutos. Tanto que, olha, logo quando o homem pecou, Deus então já faz a promessa de Jesus Cristo. Porque sabe da gravidade. E por que então essa demora toda para mostrar didaticamente as consequências do pecado? E a questão é, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. As consequências do pecado são instrutivas. É assim que nós devemos ensinar para os nossos filhos. É assim que nós devemos lidar com o pecado, não é? Olha, ensinar como o pecado ele é destrutivo. Quando Deus então falava, olha, não coma pão levedado, olha, era instrutivo. Não é que comer o pão em si era pecado, mas olha, a instrução, eles precisavam tanto de interação acerca do pecado, que era para não comer. Queridos, esse texto expõe 3 características das consequências do pecado. As consequências do pecado são destrutivas, as consequências do pecado são progressivas e as consequências do pecado são instrutivas. Que possamos ter aprendido com esse texto. E que Deus abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos imensamente gratos, Pai, pela Tua palavra. O que seria de nós, ó Pai, sem a Tua palavra? Mas obrigado por essa bendita palavra, Pai, porque é ela, Pai, que tem nos ajudado a prosseguir a cada dia, a crescer a cada dia, a avançar a cada dia, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai. É luz para os nossos pés, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado por tê-la, obrigado por poder, através do Teu Espírito Santo, compreender. E obrigado a Deus, porque através do Teu Espírito Santo, nós também, ó Pai, temos condições de empreender em nossa vida. Abençoa, pois, a Tua palavra em nosso coração, que ela possa germinar, que ela possa frutificar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Obrigado, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão por Tua palavra. Nós, ó Pai, Te louvamos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe, dando um dia, agora um bom almoço juntamente com seus familiares, que Deus vos abençoe. Logo mais, se vida Deus nos der, aqui estaremos, não é? Você aí, eu aqui, mas juntos, no mesmo espírito, com o mesmo propósito de aprender com a palavra de Deus. Aprender com a palavra de Deus para servir melhor. Que Deus vos abençoe, meus saudosos, queridos irmãos e irmãs. Amém. Agradecemos ao pastor pela mensagem. Agora, concluindo o nosso culto pela manhã, teremos o cântico final.